Olá, chicos, como estão? Acá é a maestra Sara. Olá, pessoal, como é que vocês estão? Aqui é a professora Sara e na nossa aula de espanhol de hoje nós vamos estudar sobre los medios de transporte, tá bom? Então peguem aí o caderno de vocês e também o livro de espanhol, tá? Na realidade, hoje nós vamos utilizar mais o livro do que o caderno, tá bom? Mas quem quiser aí pegar o caderno para anotar principalmente as traduções aí dos meios de transporte é bem importante, tá, pessoal? Então, peguem o caderno de vocês e já coloquem a data, tá? Essa aula aqui é referente ao dia 23/7. Então, já coloquem a nossa fecha, bom, que é a nossa data, referente aí ao dia 23/7. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, para empezarmos nuestra clase, vamos a hacer las correcciones de la tarea. Então, lembrando aí que na última aula nós estudamos sobre o presente do subjuntivo, tá? Nossa primeira aula do terceiro bimestre, nós estudamos sobre o presente do subjuntivo. E lá na página 42 eu passei para vocês algumas atividades, tá bom? E aí vocês tinham que fazer. Deixa eu voltar lá na página 42 para corrigir com vocês, ó. Na número 1, vocês tinham aí que completar os verbos com os verbos que estavam ali na tabelinha, tá bom? Na tabela, tá? Lembrando que os verbos ali na tabela estavam no infinitivo e na hora de conjugar, vocês tinham que completar, perdão, nas frases vocês tinham que conjugar os verbos, tá? Então, como é que ficou? A letra A ficou. Deixa eu ler aqui. Esperamos que todos os niños tenham sus derechos respetados, tá bom? Tenham aí, que era o verbo ter, o verbo tener ficou tenham. Letra B. Ojalá la professora esté en el colegio hoy, tá bom? Então, esté, que era o verbo estar. Tal vez sea una buena idea crear una asociación, tá bom? Então, o verbo ser aí, que é o verbo ser. E por último, es muy importante que nosotros vayamos a la exposición. Vayamos do verbo ir, tá bom? Agora, a número 2. Subraye a forma verbal correta de cada frase. Então, aí vocês tinham que sublinhar a forma verbal correta. Lembrando aí que cada questão apresenta para vocês duas opções, tá bom? Então, a primeira ali, ó. Letra A. Estou seguro de que Luísa tiene, tá bom? Primeiro era no presente do indicativo. Tiene derecho a transporte gratuito. Aí depois a segunda frase aí da letra A. No creio que Luísa tenha direito a transporte gratuito, tá bom? Então, a primeira tiene, depois é tenga, tá bom? Porque a primeira frase, ela tá afirmando, e na segunda é uma hipótese, tá? Por isso que mudou aí. Depois, letra B, vamos lá. Esperamos que nosotros... esperamos que ellos sean honestos en el cumplimiento de sus deberes, tá? Então, aí é sean. Primeiro sea, depois son, né? Depois son. De verdad, muchos no son honestos en el cumplimiento de sus deberes, tá bom? Mesma coisa, tá bom? Lembra lá que eu falei para vocês, pessoal, como que nós vamos definir aí um verbo no substantivo, no subjuntivo, tá bom? Como que nós vamos conseguir aí distinguir que o verbo está no subjuntivo? Além da terminação, a frase sempre terá uma expressão típica do subjuntivo, que é uma expressão que vai... que é uma expressão que quer fazer o quê? Está expressando ali dúvida, hipótese, tá bom? Dúvida, hipótese, desejo, sonho, tá? Sempre vai estar expressando essas coisas assim, tá bom? Então, ali, ó, de verdade, muitos tais... Não, esperamos que é um desejo, né? Esperamos que, tá expressando um desejo, tá bom? Então, vamos lá. A letra C ficou: ¿Quieres que te explique como crees e publicar um vídeo? Como criar e publicar um vídeo? Então, primeiro é explique, tá bom? E depois é si quieres te explico. Se quieres, te explico como criar e publicar um vídeo, tá bom? Então, a primeira era uma pergunta, então eu utilizei ali
o subjuntivo e depois o indicativo. Letra D. Julián sabe que trato de expressar mis opiniones. E a segunda frase, Julián quiere que trate de expressar mis opiniones. Primeiro indicativo, depois subjuntivo. E por último, letra E. Todos os dias, quando llego a casa, repasso mis lecciones. Aí a segunda frase ficou: esta noite, quando llegué a casa, repassará mis lecciones. Tá bom? Então, é algo que vai acontecer ainda, é uma hipótese, um desejo que eu quero. Então, primeiro indicativo, depois subjuntivo, tá? Número 3. Maribel les desea cosas muy importantes a los niños del mundo entero. Completa el balón de su declaración usando los elementos del recuadro. Tá bom? Então, vocês tinham os elementos aí na tabela e vocês tinham que completar aqui a frase da Maribel, tá? Então, como é que ficou? Olha só. Yo deseo que todos los niños de todos los países sean felices, reciban protección y tengan oportunidade de estudar, tá bom? Essa era a resposta aí da número 3, tá? E a número 4 era pessoal, tá bom? Então, vocês aí tinham que criar frases com a expressão espero que mais um verbo no subjuntivo, tá bom? Agora sim, vamos aí para o nosso conteúdo de hoje, tá, pessoal? Ó, lá na página 46 e 47, tá? No início do capítulo 5. Vamos lá. Vamos a estudar sobre os meios de transporte. Abram os livros em las páginas 46 e 47. Então, aqui nós vamos ver os meios de transporte. São vários meios de transporte, tá? Por isso que eu falei para vocês pegarem o caderno, tá? Para colocar a tradução aí no caderno. Mas quem quiser colocar a tradução aí no livro, tá? E se entender depois na hora de estudar, sem problema, tá bom? Vamos aí começar a explicação. Então, primeiro, o livro separou aí os meios de transporte, desculpa, separou os meios de transporte por aéreos, terrestres e aquáticos, tá bom? Que são os meios aéreos, terrestres e aquáticos, tá bom? Vamos começar aqui pelos meios aéreos, tá? O primeiro meio de transporte que nós temos aí é el globo, tá bom? El globo, tá? Que seria el globo, pessoal? Seria, em português, o balão, tá bom? Então, coloque aí, el globo, o balão. Do lado do balão e do globo, nós temos el dirigible, ou seria o zeppelin, tá bom? Podia ser tanto dirigible quanto zeppelin, tá bom? Que seria também, em português, nós chamamos de dirigível ou zeppelin, tá bom? Zeppelin era o nome da empresa aí que fabricou o primeiro dirigível, tá bom? Aqui do lado nós temos el helicóptero, né, que é o helicóptero. Aqui embaixo nós temos aeroplano, tá? Aqui em português quase não se usa, né, aeroplano, usa mais avião mesmo, o avião antigo, tá? Do lado ali nós temos el avión, olha como a gente fala, el avión, avión, tá? Ó, a letra V tem o mesmo som do B no espanhol e no final, ó, on, sai bem anasalado o som, tá? On. E aqui em cima eu tenho um cohete, tá bom? Ó, cohete, que é o quê? Foguete, tá bom? Em espanhol nós chamamos foguete de cohete, tá? Esses aí são os meios de transporte que nós temos na parte aérea, tá? Agora vamos para a parte terrestre, tá? Eu tenho aqui primeiro o carro. Olha como nós falamos, carro, carro, tá bom? Que não é o mesmo carro do português, tá? Esse carro aqui é a carroça, tá bom? Então, a carroça em espanhol nós chamamos de carro, tá bom? Mas só que nós temos também a palavra carroça, tá bom? Ó como é a pronúncia, carroça, carroça. Parece que tem dois S aqui no lugar do Z, tá? Ó, carroça, tá bom? Então, aqui a carroça em espanhol seria a charrete, tá? Que as pessoas utilizavam aí lá no século XIX, século XVIII, né? Que ainda não tinha carros, então as pessoas utilizavam as charretes, tá bom? Em espanhol eles chamam de carroça, tá? Aqui do lado nós temos o trem a vapor, tá? Ó, como nós falamos,
Tren, tren, tren. Tá bom? O som fica bem preso no nariz, ó. Tren, tren a vapor, tá? Tren a vapor, tá bom? Do lado aqui do trem, nós temos a tranvia, tá bom? Ó, tranvia, tranvia, que seria o bondinho, tá bom? Bondinho ou bonde, tá? Do lado também nós temos el velocípedo, velocípedo, tá bom? Que é o velocípede, tá bom? Que é o início da bicicleta, né, pessoal? Primeiro era o velocípede, depois virou a bicicleta, que em espanhol nós falamos bicicleta, bicicleta, tá bom? O som do E é bem fechado, bicicleta, tá? Podemos falar bicicleta ou bici, tá bom? Só até aqui a segunda letra I, bici, também podemos chamar de bici, tá? Do lado aqui eu tenho el automóvil, 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 tá bom? Porque o L ali, ele bate lá, a língua bate lá no céu da boca, automóvil, tá bom? Que é o automóvel, tá? Ou carro, né? Podemos chamar de carro ou automóvel. Do lado aqui do automóvel nós temos motocicleta, tá bom? Olha só, pronunciamos igual bicicleta, tá? Motocicleta ou somente moto também, eles falam igual em português também, a gente chama de moto, tá? Mas o som é fechado, ó, moto, tá? Moto ou motocicleta, tá bom? Aqui do lado eu tenho um automóvel, automóvel moderno, isso, automóvel moderno, tá bom? Que é o automóvel moderno, né? Um carro moderno. Do lado do automóvel moderno eu tenho caminhão, caminhão, caminhão. E por último, o trem de alta velocidade. Trem de alta velocidade, tá bom? Que é o trem aí de alta velocidade, tá bom? Ou... eu esqueci como é que a gente fala o trem de alta velocidade em português, tá bom? Mas podemos chamar só de trem também, tá? E por último, eu tenho aqui os meios de transporte aquáticos, tá bom? Eu tenho primeiro la canoa, tá bom? Que é a canoa. Aqui do lado, eu tenho aqui, começando aqui nos barcos, né? Eu tenho a carabela, que seria as caravelas, tá bom? Lembrem aí das aulas de história que vocês estudam quando os portugueses chegaram aqui, nas caravelas. Então, esse aqui é uma caravela. Aqui eu tenho uma galera, tá bom? O que é galera? Não é galera igual em português, que são várias pessoas, não, tá? Galera, pessoal. Em português nós também temos esse nome, tá? Galera aí é um barco, tá? Vocês já viram filmes que se passa no período ali romano, tá bom? Na Roma Antiga, que tem esses barcos que ficam alguns escravos, né, que eram presos, né, presos de guerra lá dos romanos, eles ficam remando esses barcos aqui. Tem muito filme aí que conta sobre as histórias do Império Romano, tá? Que tem esses barcos com pessoas remando. São várias pessoas remando aí esses barcos, tá? Aqueles barcos ali nós chamávamos de galera, tá bom? Aqueles barcos ali são chamados de galera, tá bom? Ou em espanhol, galera, tá bom? Lembrando que em espanhol o som das vogais é fechado, tá? Aqui do lado eu tenho uma fragata, tá bom? Que é um tipo de barco também. Aí na outra folha eu tenho um barco de vapor, bom, ó, é barco de vapor, né? Em português nós falamos barco a vapor, em espanhol é barco de vapor, tá bom? Do lado aqui eu tenho navio, tá bom? Que é um navio. Um submarino, Aqui em cima do navio eu tenho um Zodiac, tá bom? Ó, Zodiac, tá bom? Que é um bote, tá bom? A gente pode chamar de bote ou de lancha, tá? Dependendo aí do tamanho do bote ou da lancha, tá? E por último nós temos a moto aquática, tá bom? Ó, moto aquática,
tá bom? Que em português a gente chama ou de moto aquática ou de jet ski, né? Nós utilizamos mais jet ski do que moto aquática, tá bom? Esses aí, então, foram os nossos meios de transporte, tá bom? Da nossa aula. Agora, nós vamos fazer as atividades, tá? Ó, o Kiko aqui tá dando um recadinho pra gente, ó. Haremos ahora los ejercicios de las páginas 48 e 49. Buen trabajo. Então, vamos lá, ó, pessoal. Eu vou ler para vocês aqui esse texto e vou explicar também, traduzir aí esse texto para vocês e depois vocês vão fazer sozinhos aí as atividades da página 48 e 49, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vou começar aqui em cima, tá bom? Ó, leitura. Los medios de transporte han ido evolucionando con el paso del tiempo, desde la invención de la rueda hasta los actuales aviones. El ser humano ha tratado de perfeccionar y adecuar aparatos tecnológicos que le permiten el traslado, o sea, los medios de transporte. En el siguiente artículo informativo se ofrece una breve visión respecto a sua existência. Que informação aportará? Tá bom? Então, aqui nós vamos ler um pouquinho da história aí dos meios de transporte, tá bom? Eu vou beber aqui um pouquinho de água, só um instantinho. Para poder ler melhor aí para vocês, tá? Então, vamos continuar aí, ó. Los medios de transporte. Un viaje puede tener diversas motivaciones científicas, políticas, recreativas, laborales, siendo sus objetivos y expectativas muy diferentes entre sí. Sin embargo, viajar implica recorrer un camino no siempre libre de obstáculos, lo que lo asemeja a la vida. Viajando queremos llegar a algún lugar. Buscamos una huella, un camino y para ello debemos desplazarnos utilizando algún medio de transporte que nos levará a nosso destino, tá bom? Então, esse primeiro parágrafo aí, pessoal, tá falando que diversas motivações, tá bom, nos levam a viajar. Científicas, políticas, tá bom? Razões científicas, políticas, recreativas, de trabalho, tá bom? E também com diversos aí objetivos, tá? E nós podemos aí viajar, deixa eu ver aqui, sempre livre de obstáculos, que se assemelha à vida. Sempre queremos chegar a algum lugar, né? Que a vida é igual uma viagem, né? A gente sempre quer viajar para algum lugar e a vida também é igual uma viagem porque a gente sempre quer chegar em algum lugar, a gente sempre quer fazer alguma coisa que nos leve a algum objetivo, vamos assim dizer, tá bom? Ó, buscamos uma huella, um caminho, sempre buscamos uma rota, um caminho, tá bom? É ali agora o segundo parágrafo. Desde el primer momento de su existencia, el hombre camina y se desplaza, quiere ir cada vez más lejos y para satisfacer estas ansias indudablemente debe inventar. Así es como debe, desde los primeros troncos usados en forma de rodillos, pasando por la rueda, los barcos a velas y los aviones. El hombre fue creando los medios que le permitieron, por necesidad o curiosidad, transportar-se de um lugar a outro, tá? E já esse segundo parágrafo aqui tá falando que o homem sempre teve essa necessidade de viajar, de conhecer outros lugares, de sair por aí pelo mundo, tá bom? E desde lá do tempo da roda, tá bom? Que as pessoas foram criando aí cada vez mais meios de transporte mais modernos para poder chegar mais rápido aos lugares, tá bom? Por meio aí das curiosidades dos homens, tá bom? Então, esse texto falou sobre isso, né, pessoal? Para que serve viajar, tá bom? Por que as pessoas viajam? Porque as pessoas gostam, as pessoas querem se divertir, querem descansar, ou também elas têm que viajar por uma questão de saúde, uma questão de trabalho, uma questão política, tá bom? E aí nós utilizamos vários meios de transporte, né? E durante vários anos, aí, durante vários séculos, o homem foi aperfeiçoando aí os meios de transporte, tá bom? Aí vocês vão ler e tentar fazer, né? Eu espero que vocês consigam, vocês já estão no 8º ano, já conseguem fazer aí
as atividades das páginas 48 e 49, tá? É até 49, tá? Não precisa fazer até 50 não, tá bom? Bom, pessoal, nossa aula termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida é só entrar em contato através do meu e-mail, saranazaré.cg@gmail.com, ou quem preferir, tirar as dúvidas nos nossos encontros lá na plataforma Meet toda quinta de manhã, tá bom? Então, muitas gracias, hasta la próxima, beijos!